falar com vocês. Como o tema principal do nosso canal é saúde, educação e inclusão, eu vou falar agora sobre a inclusão. Como aconteceu a inclusão no meu dia a dia. As pessoas mais próximas, elas não me consideravam deficiente. Elas falavam, não, ele superou tudo isso, ele não é deficiente. Mas com o tempo, elas começaram a perceber que eu tinha algumas sequelas, alguns déficits, e começaram a aceitar. Qual vai ser a dinâmica desse vídeo? A dinâmica desse vídeo vai ser uma perguntas e respostas, perguntas feitas pela minha mãe, Gabriela, e respondidas por mim. A minha mãe não vai aparecer nesse vídeo, mas ela vai perguntar. Legal, o pessoal já está bem acostumado com a minha voz aqui nos vídeos, né? Então, Arthur, a gente conversou bastante sobre isso, né? Foi um processo, hoje você tem 15 anos, foi um processo você entender que você tem deficiência, que você teve sequelas e déficits, os déficits de cirurgias que você fez, você superou, as sequelas ficaram. E que tudo bem ter deficiência, que tudo bem ter limitações. Só que foi um processo. Pessoas mais próximas, até profissionais de saúde, às vezes não querem aceitar isso. Como se fosse assim, ai, que menino lindo, olha tudo que ele já passou. Ah, isso aí ele vai tirar de letra. E tudo bem ter deficiência, tudo bem que tenham ficado algumas sequelas e a gente vai o quê? Buscar o tratamento, buscar a tua funcionalidade, né? Então a primeira pergunta seria essa. Como foi para você? Porque você cresceu com esses processos de saúde, certo? Então, Arthur, como foi para você assim, que com 3 anos de idade já começou a passar por cirurgias e ter algumas limitações, passou a infância, agora está na adolescência, como foi o teu processo? Primeiro fale de você. Você entender que você tem deficiências e se permitir ser ajudado. Como foi então para você esse processo de reconhecimento? Vamos dizer assim, imagina a cena, você se olhar no espelho e falar assim, eu tenho deficiência. Como foi para você, filho? Bom, foi no começo, foi difícil, porque as pessoas mais próximas, até gente da família, elas falavam, ah não, você não tem deficiência, como se fosse uma coisa ruim ter deficiência. Mas se reconhecer deficiente é a melhor coisa, porque aí você vê que você tem as limitações e você acolhe elas. Você descobriu que você tem uma deficiência, você viu que você tem. Ou então colocar uma meta assim, quando você conseguir fazer tal coisa, daí a gente vai fazer o negócio. Como se fosse só querer, como se fosse só esperar o tempo passar, que aquele déficit ou aquela sequela vai embora. Algumas coisas você recuperou, que bom, tipo voltar a andar, conseguir ter uma coordenação motora melhor, mas outras coisas ficaram. Como que foi para você entender, por exemplo, que você ficou com uma alteração visual e que isso não vai mudar, mesmo com cirurgias que você fez? Ajudou um pouco, mas não resolveu. Que você ficou com um problema do lado direito, com alguma coordenação motora. Até as palavras que a gente usa, né, para descrever, às vezes não são as melhores. Problema, não, é o jeito que você é o jeito que o teu braço é. E ele faz muitas coisas sendo do jeito que é. Algumas pessoas falavam que ele não tem problema, ele consegue passar por isso, ele vai melhorar. Mas não, eu sou assim, tem que me acolher como eu sou. Se eu sou assim e eu vou continuar sendo assim, não tenho o que fazer. E tudo bem, é normal ser diferente. Começa pela autoaceitação. Como foi o teu acolhimento? O meu acolhimento no começo, as pessoas em geral, elas falaram que elas achavam que eu não era deficiente e falavam que eu conseguia passar por tudo e que eu fazia tudo normal, que nem as outras pessoas, mas deficiência não é só isso também. Tá, e então é importante esclarecer uma coisa. Como é o processo correto, a forma correta de você avaliar se uma pessoa
tem ou não tem deficiência? Você saberia explicar? Como fazer se nasceu com algum problema genético, se nasceu com alguma coisa, se passou por cirurgia, se tem déficit. Então, daí seria uma deficiência adquirida, né? Isso que você está falando é a diferença de deficiência congênita ou adquirida, que pode ser uma cirurgia, um acidente. É como se a pessoa ela já tem definido no seu ciclo social quem ela é e essa identidade é abalada por um acidente, por uma cirurgia. Ela adquire limitações, adquire déficits que podem ser superados com fisioterapia e tal, mas também pode adquirir sequelas. E aí muda essa identidade. E às vezes não é por mal, mas as pessoas querem tanto, te amam tanto, querem tanto que você supere aquilo, que às vezes elas não querem falar, meu filho agora tem uma deficiência. Isso foi um processo para mim, para o seu pai, para outras pessoas da família, que não foi fácil. Porque durante muito tempo, você saberia explicar, que a gente já conversou sobre isso, como que foi ao longo da história, como que as sociedades entendiam a pessoa com deficiência? Porque hoje é bem diferente. A sociedade entendia as pessoas com deficiência como uma pessoa que, desculpa falar, mas entendiam como uma pessoa que encarnou alguma coisa, um demônio. Algumas sim, exato. Encarnou o corpo de uma pessoa. Como se fosse algo mal, né, que tem que ser repreendido. Mas não tem que ser repreendido. Né? Também tinha, por exemplo, na sociedade espartana, que era muito voltado para o físico, para a guerra, eles faziam o quê? Matavam, jogavam de um morro, né? Ou então alguém dessa família fez alguma coisa errada, como se fosse um merecimento. Tem que fazer alguma coisa para merecer algo ruim. Algumas pessoas que até queimavam as outras. Muito triste, né? Muito triste. Durante muito tempo, né? E hoje, como é o jeito correto de falar? Olha, o que eu penso é que não devemos fazer isso. Que a deficiência, ela é uma coisa ruim, porque nós não gostamos da deficiência. Ela é uma coisa ruim porque nós não gostamos. Não é uma coisa ruim porque nós não gostamos. Ela é limitante. Mas ela não é ruim, porque ela traz a pluralidade e a diversidade. Você não deve se comparar com o outro para falar, eu não consigo fazer outra coisa igual ao outro. Mas por que eu tenho que fazer igual ao outro? Eu não posso fazer do meu jeito? Então, reformule a sua frase. A deficiência, A deficiência é limitante. A deficiência, ela traz limitações e desafios para o nosso dia a dia. Traz muitos desafios também, sim. Mas ela não é ruim, porque você tem que ter pluralidade. As outras pessoas, elas são capazes de te ajudar. E isso é bom. E você é capaz de fazer do teu jeito. Vamos dar algum exemplo. O que você não faz igual aos outros, mas você aprendeu a fazer do teu jeito, acolhendo as tuas limitações e criando o teu jeito de fazer. Por exemplo, vamos ver uma coisa bem simples. Eu vejo duplo. Eu vejo do meu jeito. Eu não vejo do jeito das outras pessoas. Eu vejo do meu ângulo. Eu vejo que são as minhas limitações. Eu vejo duas coisas ao mesmo tempo. Então, isso é uma coisa que eu vejo diferente. E às vezes você até brinca com isso, né? Sim. Como é que é isso? Eu tô vendo duas mamães. Quando você era pequenininho, né? O Arthur tinha os 4 aninhos e falava, tá vendo uma mamãe aqui e uma mamãe ali. E hoje o Arthur faz assim, mãe, olha que a minha habilidade diferente. Eu tô vendo você com um olho e tô vendo aquela árvore lá atrás com o outro, né? Você brinca com isso, né? Que legal. Agora eu tô vendo você aqui e aquele quadro lá. Não, exagerou, né? E para se locomover, fazer as coisas, você tem um pouco de limitação com o lado direito do corpo. Sim. Como é que é isso para você? Isso é muito ruim. Ruim não, limitante. Vamos mudar. É ruim porque dói o pé, mas me limita a correr muito rápido. Eu caio muito, tropeço bastante. Aliás, eu até fiz uma machucada aqui no joelho. Não dá pra mostrar agora porque eu tô de calça, senão eu teria que tirar. Mas aí é pecado ao pudor. E você virou um palhacinho também, né? Você lida com bom humor. Isso, você falou ontem uma frase.
Que a felicidade é o quê? Nós temos que rir das coisas da vida. De nós mesmos. De nós mesmos, né? Também. Muito legal. Aprender a ver o engraçado, levar as coisas com leveza, né? E que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas ao se relacionar com a pessoa com deficiência? Para não cair assim no capacitismo, porque às vezes a pessoa nem pergunta o que a pessoa com deficiência precisa, já quer fazer por ela. E uma coisa importante que a gente vai deixar na tela, são vários termos usados para designar a pessoa com deficiência. Alguns termos a gente não usa mais. O correto é pessoa com deficiência, não é deficiente, não é especial, não é necessidades especiais. Esse é o termo agora que a lei reconhece, a comunidade reconhece. E, por exemplo, em algumas línguas, no inglês, é disability, ou seja, desabilidade. A pessoa não tem habilidade, ou seja, você já é um conceito de que a pessoa não consegue fazer as coisas. Como que você gostaria assim de ser tratado? Você chega num lugar, você está lá num cadastro, por exemplo, que mostra que você é PCD. Só que a pessoa que está te atendendo, ela não sabe exatamente, porque cada pessoa com deficiência é um novo universo de possibilidades, né? Como que você acha que é legal a pessoa te atender para poder te ajudar e não fazer por você? Eu faria do meu jeito. Eu lidaria com isso do meu jeito. Porque eu consigo fazer. Nós deficientes temos que saber isso. Nós conseguimos fazer. Mas do nosso jeito. Às vezes vai demorar mais, às vezes precisa de um pequeno auxílio, né? Mas que você tenha a voz de dizer como os outros podem te ajudar, né? Você falou um termo engraçado outro dia, assim. Você falou bem assim, ó. Quando eu tinha 6 anos de idade, 6, 7 anos, que foi entender que eu tinha ficado com deficiências, aí eu fui declarado com deficiência. Eu fui declarado por mim mesmo. Por você mesmo? Ah, você reconheceu, você entendeu. Mas porque é importante ter um laudo. Então, quando você é declarado, tem uma declaração. E é importante ter um CID, é importante deixar isso registrado. É importante esse reconhecimento, o acompanhamento de uma equipe multiprofissional e que esteja um laudo, tem que ter uma avaliação. Existe o CID, a gente vai deixar na tela para quem não sabe o que significa, que classifica quais são os graus de deficiência. Os graus de deficiência, que tipo de transtorno, tipo de sequela. É importante esse registro, porque é uma nomenclatura, um estudo internacional. Por exemplo, você sabe o que tem no teu laudo? Assim, você saberia dizer? Eu tenho hemiparesia espástica. Nossa, e o que significa isso? CID 81.1. Que é? Hemiparesia espástica. Que significa o quê? Uma parte do meu corpo ficou paralisada e espástica porque eu tenho tremores. Tá, então um processo neurológico gerou uma paralisia numa parte do seu corpo. Uma parte disso você recuperou e outra parte ficou. E tá tudo bem. Ninguém é normal, né? Todos são diferentes. Tem às vezes uma ideia da sociedade do que é normal, o que uma pessoa normal tem que fazer. E não existe isso. Cada pessoa é um universo. E a pluralidade é importante. Você criou habilidades que você não teria se não fossem as limitações que te foram apresentadas. Por exemplo, enxergar duplo. Eu não... Ele adora enxergar duplo. Mas, por exemplo, ser super sociável e super comunicativo. Provavelmente você não seria assim, né? Ah, seria. Você acha que seria? Você acha que isso já era algo teu? Que habilidade você acha que você desenvolveu mais? A dor no pé. Habilidade de sentir dor e de ser resistente à dor e de continuar fazendo as coisas e achar que tá tudo bem assim, né? Se esse é teu pé, vou mandar com ele mesmo, né? Qual que é a tua mensagem final pra gente terminar? Eu gostaria de deixar um beijo para vocês e que não há problema em ser deficiente. Há só dificuldades, limitações, mas nós conseguimos superar. Dá um like, compartilha e se inscreve no canal. Um beijo, tchau!